Estamos aqui de volta, estudando a anatomia do sistema digestório, continuando aí com o intestino delgado, o jejuno e o íleo, que vocês sabem muito bem, ele vem após o duodeno. E nós comentamos, né, pessoal, que o jejuno eu sei onde ele começa perfeitamente, na flexura do duodeno jejunal, mas não sei onde ele termina. E o íleo, eu sei onde ele termina, lá na junção iliocecal, ileocólica, perdão, e termina e onde ele começa, nós não sabemos. Deu uma enrolada aí, mas tudo bem. Bom, pessoal, o jejum constitui aí cerca de 2/5 iniciais, né, e o íleos 3/5 distais. Então, são alças intestinais ali muito volumosas, vastas, que no vivo é mais fácil de você distingui-las, né? Quem é jejum, quem é íleo, enfim. O jejum frequentemente está vazio, então é provável que tenham dado este nome ao jejum por conta do jejum, que é quando você fica sem comer. Então o jejum normalmente está vazio e ele apresenta-se mais vascularizado, aliás, como é farta a vascularização tanto do jejum como o íleo, né? As artérias jejunais, ileais, enfim, muito vascularizado o jejum e o íleo. E o jejum também conta com paredes mais espessas. Eles estão presos à parede abdominal posterior por uma projeção, por uma especialização do, do peritônio, me perdoem, chamada mesentério. Aliás, é nesse mesentério que ficam ali abrigadas, né, sustentadas as artérias que alimentam ali ramos das artérias mesentéricas superior e inferior que alimentam aí os intestinos. Pessoal, então isso é uma estratificação aqui da parede do jejum para se perceber o quanto de especialização tem, né, no sentido de que é uma área de grande absorção de nutrientes. Aqui eu consigo ver o mesentério e ramos arteriais aí, ó, apostos, né, nutrindo o nosso glorioso intestino delgado. Vocês devem estar falando assim, ué, mas e o íleo? O íleo e o jejum, pessoal, sobretudo o íleo, você vai ter um apelo funcional, um apelo fisiológico, bioquímico, histológico muito maior do que a anatomia, né? Porque o íleo cumpre aí com funções de quebra enzimática de nutrientes, absorção de vitamina B12, de lipídios, dos sais biliares, tem função imunológica. Então, essas ciências, essas especialidades, como a histologia, a imunologia, a bioquímica, verão com maior consistência a questão do íleo, né? Na anatomia, nós apresentamos as questões estruturais. Intestino grosso, então, meus caros, o que nós podemos comentar? Você tem o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, uma área pequena, dilatada, e que conta com a característica de ter o apêndice vermiforme acompanhando. Lembrando aqui que o apêndice vermiforme, como muitos pensam ainda, não serve só para infeccionar, para inflamar, para causar dor e para ser retirado cirurgicamente. O apêndice vermiforme conta, com uma microbiota bacana, que é um ambiente de bactérias do bem, que a gente comenta assim de uma forma geral, e também conta aí com nódulos linfáticos agregados, que são aí especialidades do sistema linfático no sentido de defesa imunológica, já que ali é uma região importante de se ter essa defesa imunológica. Intestino grosso também tem os colos, entendam, é colo, não é cólon. Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. O reto, o canal anal e o ânus. Perfeito? Entre o colo ascendente e o colo descendente, você tem o colo transverso e duas esquininhas, nós vamos mostrar aqui, que são as flexuras direita e esquerda do colo. Ok, galera?
Funções principais do intestino grosso, pessoal, vejam bem: formação, transporte e evacuação de fezes. Então, veja bem, quando você vê essas funções, formação, transporte, evacuação de fezes, você precisa pensar, tá, mas eles precisam de quê? O que é requerido para que ele exerça a função de formação, transporte e eliminação de fezes? Necessitam de mobilidade. Então você tem que ter a peristalse muito efetiva, os movimentos peristálticos das paredes do intestino grosso, certo? Você precisa de absorção de água para que as fezes tenham a consistência que elas têm. As fezes precisam ser durinhas. Veja, numa diarreia, por conta, por exemplo, de uma infecção gastrointestinal, você perde líquido. As bactérias, que eu não vou aqui me estender, porque há especialistas com propriedades muito maiores do que as minhas, as bactérias, em grosso modo, fazem você perder o líquido, fazem com que você perca a função de absorção de água. E aí você perde fezes com muito líquido, o que configura-se diarreia. Isso não é bom, não é bom para o organismo perder líquido. E aqui nós reiteramos a questão da ingesta de água diária, que precisa ser substancial. Não é só a questão dos rins, é a questão de todo o teu corpo humano precisar para que haja um metabolismo ativo, adequado, pleno. Você precisa de água. Não é só beber água quando você tem sede. A sede, o desejo intrínseco de beber, na verdade é um grito do teu corpo: ei, eu estou precisando de água. Meu metabolismo aqui não está legal. Né? Normalmente provocado pelo hipotálamo. O hipotálamo provoca o sistema nervoso autônomo e você tem sede. Isso não é legal. Legal é você periodicamente, alguns especialistas recomendam, a cada hora 100 ml de água. Você não pode se deixar ficar com sede. Mas enfim, a absorção de água. E secreção de muco, que requer água. Veja bem como é que nós precisamos tanto de água. Secreção de muco para quê? Para aquela conversa nossa anterior sobre não pode haver atrito no nosso corpo humano. Então, o muco é uma espécie de lubrificador do ambiente interno do intestino grosso para que as fezes possam transitar sem irritar a parede do intestino, sem atritar, sem machucar. Que bacana, né? Mobilidade para fazer progredir, a absorção de água para as fezes terem a sua consistência adequada e secreção de muco para que elas viajem e as paredes do teu intestino grosso não sejam lesadas por conta de atrito. Nossa senhora, olha que grandão. Localiza-se aonde? E tem, né? Olha que doideira que tá essa configuração. Tá faltando alguém aí. Precisa de um título. Não está aparecendo agora, pessoal, mas é o seco, tá? E me perdoem essa, essa inadequação aqui. Que estranho, né? Não volta de jeito nenhum. Mas vamos lá. O seco, pessoal, que é a primeira porção do intestino grosso, ela é uma área pequena, uma área dilatada, que está localizada na fossa ilíaca direita, normalmente. Mas pode haver aí uma série de alterações no padrão morfológico de localização. Então, ela pode ter várias localizações, daqui a pouco eu mostro, mas principalmente quando o indivíduo está em pé, na posição de descrição anatômica, ele se localiza ali na fossa ilíaca direita, o seco. Não apresenta apêndices epiploicos, que são uma forma de saculações, de bolsinhas, onde fica armazenado ali algum tecido lipídico, não tem no seco. O seco conta com o ósteo ileal. O ósteo ileal é uma abertura. Daqui a pouco eu mostrarei para vocês essa estrutura que envolve o ósteo ileal. Porque você tem o ósteo ileal, que é um ósteo que vai funcionar como um esfíncter, nós já conversamos a respeito do que seja esfíncter, e esse ósteo ileal é o esfíncter entre o íleo
e o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, justamente para modular, né, a entrada e evitar o refluxo, certo? Então, esse ósseo ileal, ele vai se abrir no interior do seco por meio de um biquinho, que é a papila ileal. Este ósseo ileal terá lábios, que nós vamos mostrar também, o lábio ileocólico e o lábio ileocecal. E também terá ali uma prega, né, uma prega que é o frênulo do lábio do ósseo ileal, perdão. Certo? Eu vou mostrar, mas saibam que há um ósseo ileal, que é o modulador esfinctérico do que vem do íleo para a primeira parte do intestino grosso, que é o seco. E é claro, nós temos o apêndice vermiforme ali, agregado ao seco, onde nós vamos ter um ósseo. O apêndice vermiforme é um saco de fundo cego. Então você vai ter uma abertura chamada ósseo do apêndice vermiforme, e vale aqui reenfatizar a questão dos nódulos linfáticos agregados, que são elementos aí de defesa imunológica do nosso apêndice vermiforme. Temos aqui a imagem do professor Frank Netter, temos aqui o seco, essa área primeira do intestino grosso, está aqui o apêndice vermiforme, agregado a ele, está aqui a porção terminal do íleo, se juntando ao seco, né, na junção ileocólica. Então, entre estes dois componentes aqui, nós teremos o ósseo ileal, que permite a passagem de conteúdo aqui do íleo para o seco, mas impede seu refluxo. Aí é esse segmento do seco aberto. Então, tirou-se a parte anterior e você vê isso aqui. No nosso laboratório de anatomia tem, e acredito que nos laboratórios de anatomia em geral tem, porque é uma área importante. Então, o que você vê aqui? Comecemos por aqui. O chamado ósseo do apêndice vermiforme. Então, elementos podem cair aqui, como fezes, unha, casquinha de amendoim, casquinha de pipoca, caroço de pipoca. Às vezes o sujeito não está satisfeito em comer pipoca, sobram aqueles caroços que não estouraram e o indivíduo come também os caroços. Então, você não transforma, não mastiga bem, isso pode cair aqui, entre outros elementos. E aí, esse apêndice, com seu conteúdo interno, vai reagir, né, na pessoa dos nódulos agregados linfáticos. Aqui é o ósseo ileal. O ósseo é o buraquinho, é o orifício, é a abertura. Esse bico que abre-se aqui no interior do seco é a papila ileal, correto? Papila ileal é essa proeminência, esse volume que traz o ósseo ileal, ok? E aí o ósseo ileal tem o lábio ileocólico. Por que ileocólico? Porque tem a ver com o colo ascendente. Lábio ileocólico. E o inferior será o lábio ileocecal, porque tem a ver com o seco. Ok? Os lábios ileocólico e ileocecal são constituintes do ósseo ileal. Então, quando você for escrever na sua prova prática, se o alfinete estiver aqui, lábio ileocólico do ósseo ileal. Se estiver aqui, lábio ileocecal do ósseo ileal. E você tem uma prega aqui, que é uma forma, né, de manter posicionado o nosso glorioso ósseo, que é o frênulo do ósseo ileal. Beleza, galera? Então essa é a anatomia aí do seco. Aqui, pessoal, o professor Frank Netter mostra as variações anatômicas nas posições do apêndice vermiforme. Veja como, onde ele pode aparecer, né, superiormente, diversas posições, sendo que a posição adequada, veja aqui na fossa ilíaca, no chamado ponto de McBurney. Você traça aqui, ó, desde a espinha ilíaca antero-superior até o umbigo, e você conta aí uns 3, 4 dedos, é o ponto de McBurney.
tá certo? O paciente normalmente vai sentir aqui uma dor à palpação. Quando você for palpar, ai, ele já vai sentir a dor. Então, ele pode estar ali passando por um processo, né, de apendicite. Nós temos um mau costume nesse país que é grande, que é da automedicação. E você vai se automedicando com analgésicos e isso pode ir mascarando a dor. O processo inflamatório infeccioso progride, mas você está sentindo menos dor e não procura o médico. Nós precisamos parar com esse tipo de hábito, porque o grande perigo de uma apendicite é justamente, no caso mais grave, você ter uma ruptura desse apêndice vermiforme e espalhar aqui na cavidade abdominopélvica o conteúdo infeccioso, inflamatório do apêndice vermiforme. O colo ascendente vem logo em seguida na direção superior após o seco, certo? Então ele está ali na fossa ilíaca e também na parede posterior da cavidade abdominal até a flexura direita do colo, que é uma espécie de dobrinha, de esquina do intestino grosso, do lado direito, obviamente. O colo transverso, nós teremos ele se estendendo em direção para a esquerda, ele está compreendido entre a flexura direita do colo e a flexura esquerda do colo. Você tem o colo transverso na posição horizontal. O colo descendente vem logo após a flexura esquerda do colo, certo? E ele desce até a abertura superior da cavidade pélvica. E ali começa o colo sigmoide, que recebe esse nome porque o colo sigmoide é todo cheio de curvinhas. Então, o colo sigmoide passa a ser reto ali a nível anterior ao osso sacro. Lembram do sacro, que está ali articulado em ambos os lados com a parte ilíaca do osso do quadril, formando duas articulações sacroilíacas? Então, anteriormente ao sacro, é onde normalmente termina o colo sigmoide e começa o reto. Então, aqui, o que eu estou vendo? De novo aqui, ó, o seco com apêndice vermiforme, subiu colo ascendente do intestino grosso, aqui a flexura direita do colo, o colo transverso, veja a mobilidade do colo transverso, a flexura esquerda do colo e desce como colo descendente, certo? Aqui as alças intestinais do intestino delgado estão cobrindo, por isso nós não estamos vendo aí o colo sigmoide. Aqui estamos vendo todo o intestino grosso, que aí mede em torno de 1,5 metro, tá? Eu ainda consigo ver a parte abdominal do esôfago, mas vamos ter atenção aqui. Flexura esquerda do colo, colo descendente, aí começa a curvar, é colo sigmoide. Pronto. Aqui ele vai começar o canal retal, é o momento onde ele está ali imediatamente anterior ao sacro. Aproveitando a anatomia aqui, isso aqui é uma mocinha, porque olha bem, o útero está aqui, uma tuba uterina aqui, outra aqui, e a bexiga urinária está aqui. Aí o intestino grosso com uma ênfase mais clara, eu tenho de novo aqui o seco com apêndice vermiforme, o ósteo ileal, trazendo essa eminência que é a papila ileal. O ósteo ileal, lembrando que ele tem um lábio ileocólico superior e um lábio ileocecal inferior. E que aqui não está tão corretamente marcado, mas esse é o frênulo do ósteo ileal. Colo ascendente, flexura direita do colo, colo transverso, flexura esquerda do colo descendente, colo sigmoide, o canal retal, o reto e o ânus, correto? Aí são variações anatômicas na posição do colo sigmoide, que pode ser bem curvado, mas pode ter não tantas curvas,
né? Aqui é atípica. Veja que deixa de ser colo sigmoide e começa a ser reto, justamente anterior ao osso de denominação sacro. Aqui mais variações anatômicas. Então, por vezes, você pode aí ter uma série de quadros sintomatológicos que você subestima, não procura o médico, e por vezes pode ser uma variação anatômica que pode chegar a atrapalhar suas funções no que denominamos anomalia. O reto é parte do intestino grosso que está localizado entre o colo sigmoide e o canal anal, e você tem a junção reto-sigmoide que está de forma majoritária, né, ali na região média e anterior, vale a pena dizer, do sacro. E o reto costuma ter aí cerca de 15 centímetros de comprimento, e a sua parte mais alargada, assim como lá no duodeno, é chamada de ampola. Só que aqui no caso é a ampola do reto. Então, está aqui o canal retal e o reto. Então, a ampola do reto está aqui, e aqui terminou o colo sigmoide. Aqui, pessoal, é só para nós termos uma ideia da quantidade de músculos que nós temos, né, no assoalho pélvico, o músculo levantador do ânus, que é comentado, eu comento bastante numa aula aqui no canal, que é a aula de pelve feminina, que tem um número de visualizações que me surpreende, inclusive, né, o músculo levantador do ânus formado pelo bulbo retal, pelo músculo pubococcígeo e iliococcígeo, e que também conta com a ajuda do isquiococcígeo para formar aí o assoalho pélvico, mas essas são especialidades que a gente vê em outros assuntos, né, em outros temas. Eu quero agradecer a participação de todos, nós estamos aí com mais de 810 inscritos no canal, eu fico feliz demais pela confiança de vocês e me sinto profundamente satisfeito e feliz em poder aqui transmitir para vocês alguns aspectos da anatomia humana, né? Não são todos, eu não estou aqui para acessar o assunto, eu recomendo que vocês vão ao livro. Eu gosto muito do Anatomia Orientada para a Clínica de Keith Moore, eu gosto muito do Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora, um livro muito bom para quem quer começar a ler anatomia, para não se assustar. E o Muro é um livro mais profundo, com uma descrição anatômica mais segmentar, enquanto o Tortora apresenta a anatomia humana por sistemas e ainda dá uma pitada de fisiologia. Meu agradecimento e o meu desejo aqui é que todos estejam bem, que Deus possa abençoá-los, sobretudo com saúde.